Olá, pessoal! A fim de fazer uma revisão dos módulos de estudo da primeira parte da disciplina, que seria a desconstrução da sexualidade e a compreensão da sexualidade como um campo de estudo nas ciências sociais, eu vou introduzir a revisão das questões que foram objeto dos estudos do exercício 1. Então, para começar essas videoaulas, eu vou introduzir alguns pontos do Foucault, que foram as primeiras 6 questões do exercício 1. Para que vocês começarem a entender, percebam que as questões sobre Foucault abordavam a perspectiva Foucaultiana de poder, a perspectiva de pensar a vontade de saber e a sexualidade como um dispositivo histórico. Então, os escritos do Foucault eles se inserem na discussão. Na realidade, os escritos que vocês tiveram acesso, na realidade, eles se inserem na discussão sobre o poder em Foucault e que os escritos do Foucault sobre o poder, ele objetiva fazer uma história política de uma produção de verdade. Então, ele está tentando pensar a relação entre poder e verdade e saber. Produção de saberes, então, a emergência de determinadas ciências que produzem saberes, este no caso no nosso estudo, saberes sobre a sexualidade. Então também a preocupação dele, do autor, era os efeitos de verdade que o poder produz e reproduz. Por isso que ele vai buscar determinar o regime de poder saber que vai sustentar o discurso da sexualidade naquele livro que foi citado com frequência, que é a História da Sexualidade em volume 1, A Vontade de Saber. Então, portanto, no livro A Vontade de Saber, o autor vai procurar pensar como o poder como uma ferramenta para explicar a produção dos saberes. Em Foucault, vocês não podem pensar o poder como algo que emana de um centro, como instituições ou Estado. Então, ele não vai poder ser analisado em termos jurídicos e políticos. E também não é possível pensar em Foucault, por exemplo, a busca de uma gênese ou um ponto de origem ou momento do surgimento do poder, mas sim as condições de possibilidades históricas para emergir determinados discursos, determinados saberes. Então, a questão não é saber onde começa o poder ou em que ponto da estrutura estaria localizado, como, por exemplo, pensar um ponto de uma estrutura social em que há um polo antagônico entre um sujeito que pratica e um objeto que sofre, então a relação, por exemplo, entre dominantes e dominados, ou em termos de classe, que é a perspectiva marxista. Porque ele não está preocupado, o Foucault não está preocupado com um ponto de origem, nem mesmo como um ponto na estrutura social. Ele está preocupado em saber como que o poder produz. Nesse caso, ele produz discursos sobre a sexualidade e saberes, que daí nós temos os saberes psiquiátricos, psicológicos, jurídicos, que vão emergindo no século XVIII e constituindo uma ciência que vai falar sobre o sexo e sobre a sexualidade. E aí, a partir desse momento, vai começar a surgir sujeitos que vão ser alvo dessas intervenções dessas ciências sobre a sexualidade. Então, para Foucault, o poder ele vai se exercer em rede, como um feixe de relações que se expande por toda a sociedade. Então, não seria pensar em pontos localizados, mas algo que se expande, se capilariza pelo tecido social. Por isso que ele vai propor uma elaboração do poder de outra forma, que é uma concepção positiva. E o que significa positiva? Que é um poder que vai produzir, ele vai materializar um saber, e desse saber ele produz um saber que materializa um sujeito. Se nós falarmos da sexualidade naquele período do século XVIII, que até o próprio Hicks também está trazendo no texto dele, sobre a construção de uma identidade homossexual, ainda que a prática existisse ao longo da história da humanidade, o sujeito que se materializaria essa prática ainda não existia. Ela vai passar a existir no século XVIII. Então, é um saber que vai se produzindo sobre a sexualidade que vai, então, materializar no sujeito. Então, nesse sentido, é um poder produtivo. Mas um saber, nós temos agora um sujeito, que será alvo de intervenção. E por essa característica capilar do poder, nós vamos pensando, então, o poder como penetrando na nossa vida e intervindo materialmente nos indivíduos, tanto através do controle
dos nossos corpos, dos gestos, das atitudes, dos comportamentos. E aí aqui nós podemos retomar todas as discussões que se teve no estudo de gênero, sobre a relação poder-corpo, na materialização dos corpos, como corpos generificados, então como corpos detendo um gênero, né, no momento de nomeação desses corpos e de reconhecimento deles como sendo de um determinado gênero. Então, aqui nós temos a colagem sexo-gênero, que é um dispositivo de poder. Porque nesse momento, esse corpo passa a existir como sendo daquele gênero, e aí nós passamos a marcá-los com roupas, com formas de tratamento, formas de falar, com adornos, com cores, com brinquedos e brincadeiras, e por aí vai. Os gestos também são marcas, né, de poder e que nos materializam. Os comportamentos, aí nós também podemos voltar às questões de articulação de gênero e sexualidade, pensando na sexualidade de homens e mulheres, como tem os comportamentos e as condutas sexuais, elas são atravessadas por relações de poder, porque isso vai constituindo sujeitos, formas abjetas ou formas menores de expressão, ou até constituindo na questão de hierarquias entre boas e más condutas, entre bons e maus comportamentos, ou entre pessoas que seriam pessoas honestas e de respeito, e pessoas que não merecem respeito a partir de seus comportamentos. Essas hierarquias que a gente constitui, né, na sexualidade, elas também estão atravessadas por relações de poder. Então, portanto, o indivíduo, o Foucault, ele é um dos primeiros efeitos do poder, é porque sobre nossos corpos que incide essas relações de poder e que materializam os nossos corpos. A forma como nós vamos nos portar, os gestos que nós vamos fazer, que atitudes nós vamos tomar em determinados contextos, eles são atravessados por dinâmicas de poder. Né? E aquilo, então, que faz com que nosso corpo seja identificado como constituído, né, de determinado gênero, por exemplo, ele é um dos efeitos de poder, aquela questão justamente da ultrassonografia ou pós-nascimento, depende das escolhas dos casais, sobre o sexo do bebê. Né? Isso é uma marcação de poder, porque é um primeiro reconhecimento nesse corpo que não existiria antes, eu vou dizer isso para vocês, não existiria esse corpo se não fosse ele marcado por uma relação de poder. Dar um nome enquanto um sexo é masculino ou feminino, menino, menina, macho ou fêmea, ele é um processo de identificação que vai nos constituir enquanto sujeito. Nós vamos passando a existir culturalmente a partir dessa nomeação. Então, isso é um efeito de poder, ele não é neutro ou inocente, essa nomeação. Tem todo um conjunto de sentidos que aparecem quando tu diz é um menino ou é uma menina. E assim, então, é que a gente vai entrar na questão sobre a vontade de saber. No texto desse livro, que é o livro, né, História da Sexualidade, volume 1, o Foucault traz problematizações sobre como a partir do sexo nos subjetivamos, isto é, como que nos tornamos sujeitos. Portanto, para pensar a perspectiva Foucaultiana, a gente tem que entender como que a sexualidade tornou-se um lugar privilegiado para se dizer a verdade sobre nós mesmos. E nesse contexto é que a hipótese de um poder repressivo torna-se totalmente inadequado para dar conta das relações de poder. Diante do estudo que foi exposto até agora, é correto afirmar que o Foucault não fala de um poder em termos negativos, como assim uma proibição, como uma lei, ou como algo que oprime e interdita a sexualidade. Ele está apontando, na realidade, que existe uma dimensão positiva que atravessa o tecido social e que constitui, então, a sexualidade como vai sendo produzida a partir do século XIX, XVIII e XIX. Então, para o filósofo, né, que é o Foucault, não existe nada mais material, nem mais corporal do que o próprio exercício do poder. Por isso que a gente volta àquela questão do que vontade de saber ele estava procurando. Era justamente como que o sexo, ele nos subjetiva, ele nos torna sujeito. Né? Como que ele então se transforma num lugar privilegiado para falar de nós mesmos. Para Foucault, então, o dispositivo que institui o sexo como verdade sobre a constituição dos sujeitos o faz centrando-se nas práticas sexuais, nos comportamentos, na problemática do corpo, da natureza do prazer e da sensação. E aí aqui nós também entramos nas questões sobre o do corpo, a própria questão da saúde.
corporal e a saúde das populações, né? Também vai ser alvo de intervenções de políticas públicas. Por isso que a sexualidade, ele vai entender o nome dado a um dispositivo histórico, que seria uma grande rede de superfície em que vai investir no corpo, e aí uma problemática da saúde e nas condições de seu funcionamento, que vai começar a regular então as formas adequadas e inadequadas de expressão da sexualidade. Uma das estratégias que surge nesse momento é a recriminação da masturbação infantil e acompanhada da descoberta da sexualidade em criança, e o surgimento então da família heterossexual monogâmica como o lugar privilegiado da sexualidade, né, e sendo as outras formas, aquelas para obtenção de prazer ou extraconjugal, elas, ainda que existam e sendo consideradas necessárias, são consideradas formas, numa hierarquia, né, entre o normal e o anormal, formas inadequadas, principalmente para as mulheres, não necessariamente para os homens, porque nós temos aqui uma articulação entre gênero e sexualidade. Constitui-se, então, né, como parte substancial de estratégias de saber e poder que, longe de ser reprimida, né, tem constantemente sido suscitada. Tipo, como dizer que não necessariamente existe uma repressão do sexo, como foi sendo discutido ao longo do século, das últimas décadas, desculpa. Mas que a repressão é um dos discursos constituídos sobre a sexualidade. Na realidade, o que ele vai perceber é uma incitação em falar do sexo, e aí falar do sexo a partir de determinados lugares, como a constituição de políticas públicas de gestão das populações e gestão dos comportamentos, inclusive comportamentos sexuais das populações, o surgimento da psicanálise, que é um dos discursos que fala sobre o sexo, a psiquiatria também, constituindo agora quadros patológicos de expressão da sexualidade e mapeando esses comportamentos, e o próprio direito absorvendo essas leituras para pensar os crimes, né, que causavam um grande furor, como o assassinato de crianças, e até mesmo que hoje a gente chama de pedofilia, que eram casos em que causavam um grande escândalo e pouco entendimento sobre por que aconteciam casos em que adultos, né, transavam com crianças. Então, a sexualidade, ela não é simplesmente um dado na natureza. Não dá mais para se pensar a sexualidade como sendo algo que diz respeito apenas à reprodução da espécie, da família ou do indivíduo, ou que dê prazer e que se busca reprimir, né? Então, devemos, a partir de agora, pensar a sexualidade como uma construção histórica. Por isso que, a partir do século XVIII, passou-se a investir sobre alguns aspectos fundamentais da vida, transformando a sexualidade em um componente central nas estratégias de poder, que aí é o instrumento de expansão do biopoder, que é um poder sobre a vida, é o poder sobre os corpos. Então, pois o sexo, né, se tornou algo central de um poder que se organiza através da gestão da vida. E aqui nós temos o biopoder e a biopolítica articulada. E aí, a partir desse pequeno panorama das questões principais que foram levantadas ao longo do exercício 1, eu espero que fique um pouco mais claro a perspectiva Foucaultiana de pensar o poder e a sexualidade. Então, boa tarde, pessoal, e até o próximo vídeo.